O que é ser gay, suicídio, gostar do Imagine Dragons, ser religioso e gostar do Neon Trees têm em comum? Bom, tudo isso parece um monte de assuntos e coisas desconexas, mas eu garanto que existe uma forte correlação entre essas palavras-chave. Existe uma taxa de suicídio bastante forte entre os gays, em especial entre os religiosos. Isso se manifesta de maneira muito presente na comunidade dos Mormons, de acordo com alguns relatos que eu escutei. O Dan, que é o vocalista da banda Imagine Dragons, junto com o vocalista do Neon Trees, resolveu fazer um projeto para falar sobre esse assunto. Vamos discutir esse assunto difícil que é o suicídio entre gays? Bom, a gente está aqui no festival de Sundance, falando de uma iniciativa muito legal, que é o Love Lounge, onde está acontecendo os preparativos para a estreia do documentário Believer. I had tons of people who were like, you shouldn't talk about how we have like any issues with suicide. Let's not talk about that. Dan, this film is going to premiere tonight. What's the film about? It's pretty complex. It's kind of hard to explain without telling a little bit of my story, so I'll try to be very brief for you. I grew up Mormon, 8 boys, 1 girl, Las Vegas, Nevada. And one part of my story that really got me to where I am today is before I got into BYU, I worked really hard, my grades were pretty low, and I didn't want to be the first boy in my family to not get into BYU and be part of like, you know, the perfect Mormon line. I got in, and then a week before I was supposed to go, I got kicked out of BYU. I got kicked out for talking to my bishop and telling my bishop that I had had sex with my girlfriend of 4 years. Experienced a real shaming moment over something that should have been beautiful. I had this feeling of being dirty or less than. Really spiraled into a deep depression for quite a while. Went through a repentance process for a year, then went on a Mormon mission. When I got home, I had grown up with a lot of my friends who were Mormon and queer, and I had seen how at odds they were with their faith, how badly they wanted to believe in the faith of their family, but also how badly they wanted to love and be themselves and be their natural self. I got home from my mission. I met Tyler. We both served in Nebraska, Omaha. I watched Tyler go through something that I think a lot of Mormons saw, which was, and actually, you know what? Why don't you tell that story? Yeah, I came out in 2014, but I came out as gay and Mormon, so I wanted desperately to make Mormonism work. I believed in it, and it was my culture and my religion. I didn't want to throw that out just because I was embracing who I was. But the church has made it very difficult for LGBT people to lead a fruitful and beneficial and beautiful life. And so I went through a terrible period of time where I was reconciling my faith and my belief in God, and if that even was a thing anymore. And I have a beautiful family, and I recognize a lot of LGBT youth within religion don't have the experience of coming out to a safe environment. I realize what a beautiful experience it is to be embraced by your parents when you're freaked out and you're uncertain what is real anymore. This is a calling upon people of Orthodox religion to know if you tell your child that their lifestyle that is unchangeable, that is beautiful, is not accepted in that household, they're 8 times more likely to commit suicide, 3 times more likely for risky drug use. I don't know what parent in the entire world, knowing that statistic, would then tell their child, this isn't accepted in our home. It has to stop. This film is so much more than just about the Mormons. This is about religion universally, globally, and how it can be weaponized sometimes. In America specifically, we see that 40% of homeless youth are LGBTQ. And the #1 reason they're kicked out of their house is because it's a religious house. One of the main points on the film is the suicide rate, right, in Utah, the youth suicide rate, and how incredibly high it is. But this will save lives. I've seen it as the president of GLAAD when storytellers put out their new ways of thinking and open hearts and minds. There will be children in the next few years that will come out and their parents will keep them in their homes and not put them on the streets because of this film. That's the importance of being at Sundance. That's the importance of using these platforms to tell stories, because it opens hearts and minds and it changes the way
people who have learned one thing for a very long time get to experience something else. And so I'm really proud of this project. Esse canal aqui começou comigo fazendo um vídeo contando meu momento de aceitação em ser gay, sair do armário. Eu desenvolvi essa força dentro de mim de dizer que tá tudo certo em ser gay. Eu falei para as pessoas fazerem o mesmo, porque eu acho que é um grande passo se a pessoa se sente muito bem. E eu recebi várias mensagens de pessoas, muitas mesmo, que fizeram o mesmo e se sentiram muito felizes e que valeu muito a pena. Eu vi a história sua com o seu namorado, eu queria agradecer, você não sabe a diferença que você fez pra mim. Mas teve uma mensagem de uma pessoa que disse assim, que eu tava sendo irresponsável, porque tinha gente que se assumisse podia ser abusada fisicamente e apanhar até talvez morrer, ser posta pra fora de casa. Inclusive acho que tem em São Paulo a Casa 1 que acolhe LGBTs que não tem pra onde ir porque podem ser expulsos de casa. E eu achei essa mensagem que eu recebi desse seguidor muito forte, eu fiquei pensando bastante e aproveitei e resolvi perguntar para a presidente do GLAAD o que ela achava sobre esse assunto. My first piece of advice is always make sure you're safe, because you don't want to come out and then find yourself in a situation where you have no place to go. And then my second answer to that is that I think our visibility is our power as LGBTQ people. And it's very important, especially for youth, that they have access to people that can help them, because they can end up getting kicked out of their homes, especially in very religious homes. One of the beautiful things that we have right now is the internet. I say if you can't find your tribe where you live, find them online. The internet has been a wonderful tool for the LGBTQ community where we can stay safe but find community. Também existe muito preconceito dentro da comunidade LGBTQ com os soropositivos, com quem tem HIV, e é muito importante combater esse preconceito. O maior vírus, o maior problema é o ódio, é o preconceito. Então esse é um tema que a gente precisa tratar com profundidade, inclusive vamos fazer um episódio sobre isso. A gente já começou a rascunhar esse tema, a gente vai rascunhar com mais profundidade. I do. I think there's a stigma, and I think that people are working really hard to end that stigma, and I think we need to be more educated about what it means to be HIV positive. Eu tô aqui numa posição um pouquinho delicada, porque esse foi um filme que era tão disputado que eu não consegui ingresso para assistir. Mas pelo que eu entendi da coletiva, posso estar enganado, depois eu vou ver o que a gente descobre se eu tô pagando um bicão na internet gravado para sempre. Mas pelo que eu entendi, mostra que não é mutuamente exclusivo, de acordo com o filme, você ser religioso e ser LGBTQ. Independente do filme, vou colocar a minha opinião aqui. Eu não acho que é mutuamente exclusivo você ser religioso e ser LGBTQ. Eu recebo mensagem, por exemplo, de um seguidor que é membro de uma igreja e é muito atormentado com esse assunto. Eu acho que não são coisas opostas. A minha fé, por exemplo, eu sou uma pessoa que está mais próximo de ser algo entre ateu e agnóstico, acredito em alguma coisa que eu não sei o que é. Reconheço muita sabedoria cultural na mensagem religiosa, desde que seja visto como metáfora e não de forma literal. Eu li isso num livro do Joseph Campbell, que eu indico muito, que chama Tu És Isso, traduzindo a metáfora religiosa, que ele fala, por exemplo, que terra prometida, se você olha para a terra prometida como um pedaço de terra, você é capaz de matar e morrer por isso. Se você olha para a terra prometida como uma metáfora, como uma ideia, como um espaço metafísico, o que eu vou me elevar espiritualmente para atingir esse objetivo? Tem várias religiões, vários líderes religiosos que abraçam a comunidade LGBTQ, e acho que qualquer pessoa que se predispõe a querer ser um intermediário entre você e Deus para dizer que você não pode exercer sua opção sexual, puta termo horrível que sem querer sai da minha boca às vezes, exercer o seu caminho, sua liberdade de escolha, é uma pessoa que está praticando o obscurantismo. Quem viu o Coração Vagabundo dos filmes que eu fiz, viu lá, eu achei as falas finais do Caetano, que ele fala, que virou pra mim um mantra pessoal, que é justamente combater o obscurantismo. E tem vários líderes religiosos que são mestres nisso. Cabe a cada um exercer, determinar o papel que a religião tem na sua vida e respeitar, inclusive quem tem a religião presente ou quem não tem, respeitando principalmente os caminhos de cada um, os caminhos da comunidade LGBTQ.